A paz de Cristo. Deixa eu voltar hoje ao texto de 1 Tessalonicenses 1. E hoje essa mensagem vai direto para você, meu amigo que viu o último vídeo. E posso dizer assim, a interação foi tão bacana que hoje eu volto a esse texto, mas agora mais direcionada a você que ainda não professa a mesma fé que eu. Então, já que você viu outro vídeo, eu quero ir mais diretamente falar com você. Me dá um minutinho de atenção. O texto volta a dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 1, vou ler a partir do 6. Vai acompanhando aí. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Como eu disse, gravei um outro vídeo, se você quiser ver vai estar aí na playlist, vai estar youtuber, né? E hoje eu quero falar com você, porque no outro vídeo, resumindo a história para não ficar muito longo, eu falei um pouquinho de como a palavra de Deus alcançou esses nossos irmãos, né, que formaram a igreja em Tessalônica, que congregaram lá. O evangelho chegou, a conversão genuína e verdadeira foi real, ao ponto deles serem transformados por Deus e se tornarem exemplos para quem estava ao redor deles, mais próximo, mas também isso foi algo tão impactante que alcançou outros lugares vizinhos ao lugar onde eles moravam, onde eles habitavam. E eu estava aqui agora de manhã estudando a lição da escola dominical e o Senhor me fez lembrar de você que viu esse vídeo, e esse texto voltou ao meu coração. Por quê? Esse texto vai mostrar que uma fé, ou como nós todos dizemos, né, que temos fé, uma fé verdadeira, ela transforma quem nós somos. E é isso que fica muito claro na vida daqueles nossos irmãos que foram impactados pelo Evangelho em Tessalônica. E é isso que eu quero focar para você hoje. Porque, assim como eu, você já falou que você tem fé em Deus. Você crê que existe um Deus, você professa isso. Você fala que acredita em Jesus. Você de repente até faz parte de alguma denominação dita cristã ou até mesmo cristã. Você está presente, participa, quando possível, vai a um templo. Você de repente é como eu era no começo. Então qual é o diferencial? E eu quero falar com você aqui que aconteceu com os Tessalonicenses e que deve acontecer conosco. Que uma fé genuína e real, ela transforma quem nós somos. Usando o exemplo aqui dos Tessalonicenses, nesse texto que nós lemos, o evangelho que alcançou eles foi tão impactante na vida deles, aquilo que eles ouviram falar, a mensagem que lhes foi pregada, mudou tanto a vida deles, ao ponto de transformá-los dentro, que isso acabou sendo exteriorizado, ou seja, nas suas ações, nas suas boas obras, que acabou sendo real e notório para todos que estavam fora. Então é isso que Deus quer para mim e para você. Não apenas que professemos uma fé de boca, mas uma fé verdadeira, genuína, ela transforma quem nós somos. Ela vai moldar e mudar o nosso caráter, ela vai transformar as nossas ações. E usando alguns textos bíblicos, nós percebemos que isso é real. No texto dos Tessalonicenses, eles se converteram dos ídolos. No tempo em que eles viveram, era muito comum templos suntuosos onde eram adoradas imagens, ditos deuses. E com a conversão, com o impacto do Evangelho, que como Paulo diz, né, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse Evangelho genuíno, verdadeiro, quando nos alcança, gera uma fé verdadeira, não aquela que nós professamos com a boca, ela vai mudar quem nós somos. E aí por isso que eu estou falando com você, porque você é meu amigo,
nas nossas conversas, você diz que tem fé, e eu acredito. Só que a fé genuína, pautada na palavra, ela vai transformar quem nós somos. E é isso que eu quero te convidar a refletir nessa manhã, nessa tarde, não sei quando você vai ver essa mensagem. Cristo deu a vida por nós. Você de repente reconhece isso. Aí eu fico perguntando, como alguém que recebeu um presente tão extraordinário, o que você tem feito, o que nós temos feito para corresponder a tamanho presente? Se nós realmente acreditamos que Jesus deu a vida por nós, o que nós temos feito em retribuição àquilo, a um presente tão grande, tão extraordinário, e eu posso te dizer, nenhuma outra pessoa poderia te dar ou nos dar o que nós temos feito para corresponder a isso. Então fica aqui essa reflexão para você. O Evangelho, Jesus Cristo realmente veio, deu a sua vida por nós. Essa é a mensagem que nós pregamos. E se você crê nisso, na existência de um único Deus e de um único Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, se verdadeiramente essa verdade está no seu coração, isso deve gerar transformação. Tá bom? Que Deus te abençoe, reflita e que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.